Olá, pessoal. Na aula de hoje, eu vou resolver um determinante de ordem 3, tá? Então vamos. O valor do determinante seno de x, seno de x, seno de x. Aqui é a primeira coluna. Cosseno ao quadrado de x, cosseno de x, 1. Segunda coluna. 1, 0 e 1. É a terceira coluna, tá? Então, na horizontal, você tem a primeira linha, segunda linha, terceira linha. Na vertical, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, para resolver um sistema desses, a gente vai dobrar a primeira e a segunda coluna do determinante, tá? É o processo mais prático para a resolução. Então, eu vou escrever aqui o determinante, tá? Seno de x. Eu vou repetir o determinante. Seno de x. Cosseno ao quadrado de x. Cosseno de x. 1, 0 e 1. Agora o que eu faço? Eu vou repetir a primeira coluna aqui, do lado. Seno de x, seno de x, seno de x. Eu vou repetir também a segunda coluna, tá? Pronto. Então agora nós vamos aplicar a regra para resolver o determinante de ordem 3. Aqui, pessoal, a gente chama de diagonal, tá? Diagonal e diagonal. Então, quando a gente faz isso, você tem 3 diagonal para a direita e 3 diagonais para a esquerda. Então, a gente vai multiplicar primeiro a diagonal para a direita, tá? Então, o determinante, eu vou escrever assim, o determinante, o D maiúsculo é igual. Eu vou multiplicar todos os elementos dessa diagonal, tá bom? Na ida, que a gente chama para a direita, o sinal que a gente atribui é o sinal positivo. Na volta, o sinal é negativo. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó, seno de x, esse seno aqui, ó, vezes o cosseno, vezes o 1. Mais, agora a outra diagonal, cosseno ao quadrado de x, vezes 0, vezes quem? Vezes o seno de x. Só que quando eu tenho zero, eu não preciso fazer nada, basta colocar o zero, tá? Não tem necessidade de multiplicar se tem um elemento zero na diagonal. Aqui, ó. Aqui eu vou multiplicar mais 1 vezes seno de x vezes 1. Então, veja. As 3 colunas para a direita é sinal positivo que a gente põe. Agora eu vou voltar, tá bom? Para a esquerda. Quando eu volto, eu vou atribuir o sinal negativo. Então eu vou multiplicar assim, o cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x vezes 1. A ordem do produto tanto faz, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Então eu fiz 1 vezes seno vezes cosseno. Agora eu vou multiplicar essa diagonal, tá? Menos, na volta é menos. 1 vezes 0 vezes o seno. Tem um zero, então vai dar quanto? Vai dar 0. Menos, que é a regra. Agora é essa diagonal aqui, ó. Seno de x vezes cosseno vezes 1. Cosseno de x vezes 1.
Seno, cosseno e 1. Seno, cosseno e 1. Pronto, multipliquei tudo. O zero é elemento neutro na adição e na subtração. Então, eu não preciso desses valores. Agora vamos organizar aqui. Ó. D é igual. Aqui é mais, aqui é tudo mais. Então vai continuar mais, vai continuar positivo. Seno de x vezes cosseno de x vezes 1 dá quanto? Dá seno de x vezes cosseno de x. Eu eliminei o número 1, tá? O zero aqui foi eliminado, agora eu vou ver aqui, ó. Mais, aqui é mais, aqui é mais, aqui é tudo positivo, então vai dar mais. Tem que fazer o jogo de sinal, tá? Mais com mais, com mais, com mais, que dá mais. 1 vezes seno de x vezes 1 vai dar seno de x. Agora, cuidado, aqui é menos. Aqui é menos, menos, com mais dá menos, com mais dá menos. Então vai dar menos. Só tem um sinal negativo, o resto é tudo positivo, então dá negativo. 1 vezes seno de x cosseno de x. Vai dar seno de x, cosseno ao quadrado de x. Tá? Aqui eu eliminei o zero. Aqui, ó, menos, aqui é tudo positivo, então vai ficar menos. Seno de x vezes cosseno de x. Seno de x vezes cosseno de x. Vezes 1, o elemento neutro, tá? Agora, vamos ver o que dá para eliminar. Aqui eu tenho seno de x, cosseno de x positivo. Aqui eu tenho seno de x, cosseno de x negativo. Então eu posso eliminar esses dois, tá? Aqui eu tenho seno de x menos seno de x vezes cosseno ao quadrado de x. Eu não posso eliminar e nem resolver. Então eu vou repetir. Ó. O cosseno de x menos seno de x vezes cosseno ao quadrado de x. E agora? Dá para fazer alguma coisa aqui? Dá. Lembra da fatoração? O fator comum. A fatoração é isso. Quando você tem a adição e subtração, o elemento comum você põe em evidência. Quem é o comum aqui? Ó? É o seno de x. Então, o determinante é igual. Eu vou pôr o seno de x em evidência, assim, ó. Ele fica multiplicando, tá? Se eu tenho seno de x, eu divido por seno de x, o resultado que eu vou ter é 1. Se eu tenho um seno de x vezes cosseno ao quadrado de x e divido pelo seno de x, eu cancelo seno com seno e vai sobrar o quê? Cosseno ao quadrado de x. E agora? Se eu multiplicar, eu vou voltar para a situação anterior. Então, mas aqui é trigonometria. Na trigonometria sempre tem umas relações. E essa relação aqui ela é bastante conhecida. 1 menos cosseno ao quadrado de x, ele tem um valor. Tá? Eu vou mostrar aqui para você. Relação. Para isso, você tem que estar sabendo da trigonometria. A equação fundamental da trigonometria é essa aqui. Ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? Se eu isolar o seno de x no primeiro membro, vai ficar como aqui? 1 menos cosseno ao quadrado de x. Se eu isolasse o cosseno, vamos isolar o cosseno aqui, ó. Vai ficar quem agora? 1 menos
seno ao quadrado de x. Então, essas duas relações você pode utilizar. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de x equivale a quem? A seno ao quadrado de x. Tá? Então, no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu vou só colocar o seno ao quadrado de x. Como eu já tenho seno, se eu colocar mais seno, vai dar para resolver. Então, o determinante é igual seno de x vezes seno ao quadrado de x. Entendeu? Eu troquei essa expressão aqui, ó. Aqui eu só mostrei, se fosse o cosseno. Aí você pode fazer tanto com seno como com cosseno. Nessa questão nós estamos fazendo o seno. E agora? Seno de x vezes seno ao quadrado de x dá seno ao cubo de x. Tá? Então, o valor desse determinante é seno ao cubo de x. Tá, pessoal? Então, quando você for estudar determinante, fique atento nas relações trigonométricas, que elas aparecem bastante em determinantes e matrizes. Tchau, pessoal, e até a próxima.